E na edição de hoje, Polícia Federal deflagra a Operação Taturana. Escolinhas de futebol ajudam jovens atletas a sonharem com um lugar em um time grande. E ainda, no quadro Nossa Arte de hoje, você vai conhecer a história da dupla Caio e Daniel. O Jornal das 7 está começando. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Taturana para investigar integrantes de uma organização criminosa que fraudavam licitações e desviavam recursos federais transferidos para as prefeituras do leste de Minas destinados a obras de infraestrutura. As ações acontecem em conjunto com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. As ações ocorrem nos municípios de Governador Valadares, Virgolândia, Nacipe-Raidã, Peçanha, Nova Era e Alpercata. Os policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva e 2 afastamentos de funções públicas. Os valores envolvidos na investigação relativos aos contratos suspeitos ultrapassam os 6 milhões de reais. Pura maldade ou certeza de impunidade? Casos de agressões e ofensas na internet são cada vez mais comuns, mas as vítimas podem recorrer à polícia e exigir a punição dos culpados. Gorda, baleia, está incentivando a obesidade, tudo isso se referia a Silvia. Eu acredito assim, que são pessoas ao mesmo tempo frustradas, né, que veio um outro, veio nos xingar o outro, uma chance, sei lá, de se sentir bem. Ainda não dá para entender esse tipo de coisa. E se fosse com você, como se sentiria? E o que você faria? Silvia preferiu ignorar. Eu acredito assim, que o tanto de valor que você dá para aquilo incentiva muito mais isso. Então, geralmente eu nem comentava, nem falava nada. A sua opinião, a minha opinião, o ponto de vista de fulano, a rejeição do outro, tudo se propagando num ambiente fértil para ofensas, a internet. Não se engane, a falta da exposição do seu rosto não esconde o que sai da sua boca. Ofender, caluniar, difamar no ambiente virtual é crime. As punições são reais, bem reais. As pessoas não têm rosto, mas elas têm um número de IP. Esse número IP ele localiza a máquina de onde partiu a conexão utilizada para praticar aquela ofensa. No Brasil, a Lei de Crimes da Internet, conhecida como Lei Carolina Dickmann, pune com prisão quem comete crimes digitais e serve como base jurídica para punir quem divulga informações pessoais sem consentimento, por exemplo. Ainda tem o Marco Civil da Internet. Ele regulamenta deveres e direitos de quem navega na rede, assegura o direito à privacidade e prevê remoção de conteúdo sexual que é publicado sem autorização. Flávia tomou um susto quando viu o nome dela, muito conhecido pelo trabalho que desenvolve na área da educação, ser usado para difamá-la. O alerta veio da filha de 18 anos. Eu acordei no dia 3/10 de outubro, de 2017, com minha filha me falando que existiam cerca de 50 comentários contra mim na internet, me chamando de racista, preconceituosa em relação ao Nordeste. E ela perguntando: mãe, o que você falou na sala? Que live foi essa que você fez sobre o Nordeste? Era um vídeo de 2013 que tinha sido editado e recortado num ponto específico da aula, em que eu me atenho a uma estatística do Nordeste, falando sobre o fato de grande parte dos analfabetos no Brasil estarem concentrados no norte e no nordeste do país, assim como os professores sem formação específica, que também, em sua maioria, estão no norte e no nordeste do país. Diante disso, eu fui lá e publiquei nas redes sociais: olha, gente, desculpa se alguém se ofendeu, estão aqui as estatísticas a que eu me ative. Fiz uma referência às 2 estatísticas do IBGE que estavam, inclusive, na aula. Só que o vídeo foi editado em cerca de 50 segundos e era um vídeo de 1h40. A plataforma digital Comunica que Muda fez um estudo no ano passado e descobriu as origens das ofensas e do ódio dos brasileiros na internet. A política é o maior movimentador de ofensas. Em seguida, vem a misoginia, que é a repulsa, o ódio, o desprezo contra as mulheres.
A terceira maior intolerância está relacionada à deficiência seguida de aparência e raça. Flávia preferiu não ignorar a calúnia e difamação que recebeu. E eu preferi procurar a justiça para que eu tivesse os meus direitos resguardados na internet também. Porque por mais que as pessoas suponham que ali é um espaço sem lei, não é. A gente conseguiu, por meio das investigações da polícia, chegar às primeiras publicações e aí agora o processo corre, tanto na vara civil, pedindo reparação, indenização mesmo, tanto quanto na vara penal por calúnia e difamação. Eu sempre recomendo que a pessoa ela procure um especialista na área para fazer o correto enquadramento, análise e também a coleta de provas em conformidade legal. Porque às vezes a pessoa acha que pode ser um tipo de crime, mas às vezes é outro. Então tem que fazer esse enquadramento certo. E a partir daí a gente pode tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis. E também a gente pode denunciar, fazer um boletim de ocorrência junto à Delegacia de Crimes Virtuais. E depois do intervalo, no quadro Nossa Arte de hoje, você vai conhecer a história da dupla Caio e Daniel. O Jornal das 7 volta já.